você falasse pra gente o que você fez pra alcançar o sucesso financeiro. Qual foi o caminho que você trilhou pra poder fazer isso? Cara, foi a mudança de mentalidade, velho. O principal foi eu conseguir tirar o modelo mental de dinheiro errado que eu tinha na minha cabeça. Aquela programação que replicava no mesmo modelo do meu pai, que replicava na minha avó, que vinha de geração em geração. Acho que isso daí foi a principal virada de chave, assim, para não só ter dinheiro, mas você passar a ter uma mentalidade de riqueza. Taveira Esportes. Conta a história dessas camisetas aí pra nós aí. Cara, eu fui ganhando de alguns amigos, mas assim, conforme eu ia nos clubes, eu fazia o negócio, eu acabava ganhando a camisa da negociação, né? Essa camisa aqui é do Davi Luiz, essa camisa é do Souza, um ex-jogador do São Paulo que eu vendi pro Paris Saint-Germain em 2008. Essa daqui é do Ceará, que eu vendi pro Paris Saint-Germain também em 2007. Ceará, lateral direito, que foi campeão do mundo. O Giovani do Santos, Giovani, que é um dos caras mais reconhecidos lá do Santos, o Messias, o G10. E as meninas também, tem algumas aqui bacanas. Ah, é verdade, né? Uma coisa que eu acho que é uma peculiaridade do Thiago é que se apostou em algo que a galera não apostava lá atrás, né? E no futuro deu bom pra vocês. Conta essa história aí. Mais ou menos que nem a sua história, né? Eu te via no YouTube há 12 anos atrás, eu falava, mano, o que esse cara tá fazendo no YouTube? E depois, quando ficou mais ali, o negócio pegou fogo, você já tava numa situação que você tava na frente, né? Então, há 12 anos atrás, eu comecei a apostar no futebol feminino. Comecei com duas atletas, a Bia Zanerato e a Thaisinha. A Bia, que hoje é a principal jogadora do Brasil, joga no Palmeiras. A Thaisinha também é uma grande craque, joga no Santos. E como eu vinha de um contexto do futebol masculino, os valores eram outros, né? Os termos eram outros e ninguém acreditava, né? E os meus amigos empresários do masculino, eles tiravam um pouco de sarro de mim. Mas eu fui numa questão de propósito também, fui entendendo a mentalidade das meninas. Elas precisavam de um acompanhamento. E eu apostei forte, cara. Montei uma equipe legal. E hoje o futebol feminino, daquela época para cá, cresceu mais do que 5.000%. Nós estamos aí num patamar que a gente acho que conseguiu dar uma antecipada aí nesse mercado. A gente tem conseguido aí um network mundial e mais do que isso, assim, tem conseguido trazer transformação para a vida das meninas. Qual foi a última agora? Você estava aqui, era no Real Madrid que você vendeu agora? Como eu foi? levei a Kathleen, a zagueira da seleção brasileira, da Internacional de Milão, para o Real Madrid. Faz 2 semanas lá, eu estive lá pessoalmente, fiz a apresentação dela. Assinou lá por 2 temporadas. Você não quer me vender pra algum lugar aí, não? Se ela... Então, pô, a gente precisa ver Real como é que vai ficar a minha parte. Mas então, ou seja, as jogadoras mais bem pagas do Brasil hoje são suas, né? Quando a gente vai falar de riqueza, né, de frutos, né, resultado do trabalho, a gente tem até um pouco de receio, assim, não sei se você viu aquela série do Neymar, né? Sim. Tem uma hora que ele fala, pô, eu fiquei conhecido muito cedo, eu me tornei da mídia muito cedo, eu fiquei rico. Quando ele fala ficou rico, parece que é uma culpa que o cara carrega de ser rico. Então ele até abaixa um pouco a voz. No Brasil é foda. É assim, no Brasil todo mundo torce pra você ser rico e te odeia quando você consegue, né? Então assim, a gente conseguiu alguns resultados no futebol feminino financeiro de atletas que conseguiram fazer assim o maior contrato do mundo, né? E no Brasil também, contratos que nunca existiram. Então a gente quebrou bem esse padrão do mercado. É difícil você falar de valores assim, mas eu tenho uma atleta que ela foi a jogadora mais bem paga do mundo durante 2 anos na China e hoje ela é a jogadora mais bem paga do Brasil. Vamos lá, vamos. É tipo o Gugu na minha casa, né? Vamos lá pra geladeira agora. Vamos ver, se tiver um Yakult, ganha R$100. É muito engraçado você ver quanto existem maneiras de prosperar nesse planeta Terra de coisas que você nem imaginava, né? Tiagão, como é que você enxerga isso? Você acha que, por exemplo, você apostou em jogadores de futebol, jogadoras lá atrás, performou muito bem. Como é que você enxerga hoje essa questão de influenciadores? Você acha que é um mercado promissor? Você acha que não? Esse mercado de influencers, eu acho assim que ele tá numa batida que ele vem crescendo demais, né? Pô, você é um influenciador, um cara do mercado, um cara que acaba inspirando pessoas, ensinando pessoas. Essa questão do Luva de Pedreiro eu acho sensacional. Pô, o cara conseguiu aí se reinventar e estourou no mercado. O que eu vejo assim, Thiago, de interessante eu falo isso pro atleta também. Ele conseguir, através da história dele, Thiago, no mercado digital, ele conseguir entregar transformação, entregar um conteúdo que gere algo na vida das pessoas que estão acompanhando eles, porque é uma oportunidade que eles estão tendo de ser vistos, são pessoas que acompanham o trabalho delas, das atletas, pegar e falar, pô, o que eu tô levando, né? O que eu tô levando para a vida das pessoas através da minha história, né? Eu acho sensacional, é um negócio do futuro, não tem nem o que dizer. Você já tem algum influenciador já que você tá agenciando ou não? Eu tô acertando com um aí que eu não quero falar qual é, mas... Ele tá vendo aí, tá vendo o passe de um negão que mora na rua de cima aqui, né? Eu falei pra ele, meu, que
ele tem maior perfil, cara engraçado pra caramba, só fazer comercial, tá perdendo tempo, mas a intenção é essa, Thiago, é levar um pouco do nosso conhecimento, juntar o talento com essa parte digital, né, fazer essa junção e aí a gente conseguir potencializar esse trabalho, instruir. Agora fala uma coisa pra mim, quando é que foi assim que a parada estourou pra você, assim, você falou assim, cara, sabe, não tem aquela hora que dá um momento eureka, assim, que você visualizou uma coisa e falou, cara, isso aqui vai dar muito bom pra mim. No futebol masculino eu comecei em 1998, tinha 18 anos, meu pai era um dos maiores empresários do Brasil, não existia tantos empresários. Eu comecei meio que, pai, quero ser empresário. Eu passei 2 anos tentando ser jogador no Jabaquara. Me perguntam por que eu não fui jogador. Por que você não foi jogador? Um pai como o meu, né, que era o principal empresário do Brasil. Pô, eu só podia ser muito ruim, né, pra não ter sido. A realidade é essa. Né? Mas esses 2 anos, parece que Deus estava me preparando. Esses 2 anos que eu fiquei treinando ali na base e no profissional de um clube chamado Jabaquara, em Santos, fez eu conseguir pegar um pouco a linguagem dos atletas. E aí eu fui indo, eu conheci alguns atletas ali e comecei a ajudar, comecei a meio que ficar de motorista dos caras pro meu pai, pegava no aeroporto, levava, e aí fui fazendo amizade. E eu falava pro meu pai, eu quero ser empresário de jogador. E, pô, mas tu tem 18 anos, como é que o clube vai ver você como empresário e tal? Ele vai pra academia, vai treinar, vai estudar, tá bom. E aí eu fui nessa batida e em 2007 eu dei uma guinada. Eu fiz a primeira venda pro exterior, que eu vendi o Ceará lateral pro Paris Saint-Germain. E aí ali, pô, eu cheguei na França, nunca tinha saído do Brasil, aquele inglês, may I help you? Can I não sei o que lá, e cara, impressionado com aquilo tudo, chegamos lá, andamos de limusine, eu olhava pra cara do Ceará falando, o que tá acontecendo? E 6 meses depois eu levei o Souza pra lá, então assim, deu uma guinada na minha vida, né? E aí você começa a administrar ali uma situação, mas aí agora teve esse outro ponto de partida, essa outra virada que foi na questão do feminino, né? Tomou uma proporção que a gente não esperava, e eu acho que a virada de chave, Thiago, foi quando eu comecei a estudar, cara, bastante, comecei a entender um pouco mais de branding, de geração de valor, comecei a entender de network e comecei a entender de storytelling, comecei a pegar a energia dos ambientes e começar a contar. Eu não tinha Instagram, não tinha Facebook, eu era o cara totalmente off. Pra mim, eu ia lá no Paris Saint-Germain, fazia meus negócios, assistia o jogo, eu não queria que ninguém soubesse. Acho que eu perdi muito tempo com isso. Então, quando eu comecei a mentalização, quando eu comecei a ficar disruptivo na minha mente, comecei, a escutar aí vocês, influenciadores, comecei a fazer mentoria pra caramba, comecei a colocar em prática. É imensurável o resultado que dá, o resultado de um network bem feito, o resultado de um branding bem feito, você não consegue mensurar, né? E eu acho que essa daí foi a grande virada de chave, e aí começou a tomar uma proporção de atletas, jogadoras me procurarem, chorarem assim, falaram que querem me conhecer, sabe? Fala, cara, que coisa de louco, né? Você fala, pô, eu sou tão normal, né? Um negócio tão simples, e aí você vê as meninas querendo trabalhar com você, por ela ver o sucesso na carreira das outras meninas e o amor que a gente trata, a parceria que a gente tem com as meninas, a relação de amor mesmo. Então tomou uma proporção. Eu acho que isso tudo foi a virada de chave assim na minha vida. Obviamente que acreditando em Deus, colocando as coisas na mão de Deus, andando na verdade, na obediência, não consegui medir a proporção que tomou o negócio. Tá? E é só o começo, tá? Vai ficar melhor ainda, eu creio. Com certeza. Essa onda do digital agora, né? Pô, o jogador agora tem jornada dupla, né? Antigamente você colhia os frutos só do que ele fazia no clube. Hoje você colhe os frutos do que ele faz no clube e reverbera nas mídias sociais. Então assim, é uma jornada dupla, tripla de monetização, né? Que antigamente não existia tudo isso, né? Como é que você enxerga isso hoje? Então eu falo pro atleta, ele tem que contar a história. Ele tem que... você tem que entrar no Instagram de uma jogadora de futebol, de um jogador, e você tem que ficar com vontade de treinar, você tem que ficar com vontade de contratar aquele cara. Então, assim, às vezes você entra no Instagram de um jogador, você não sabe nem que ele é jogador de futebol. Ele não mostra a rotina dele de uma forma que cause um impacto. E ele tem, como você falou, Thiago, ele tem uma arma na mão e muitas vezes essa arma pode potencializar a vida dele para ele poder ter trabalho pro resto da vida dele, até depois do final da carreira. E ele acaba não usando isso da melhor forma. E a nossa luta é realmente isso. O atleta pegar, falar, engajar com a audiência, mostrar a rotina, mostrar trabalhando, mostrar treinando, mostrar os hábitos. Eu acho que isso daí é o que vai diferenciar um atleta do outro daqui pra frente. Teve uma parada que a gente tava falando esse tempo atrás lá na academia, e eu queria que você falasse com a galera sobre isso. Como é que você percebe, assim, a mudança de mentalidade do jogador, assim, qual que é o ponto perigoso do sucesso que você percebe ocorrendo na vida desses caras que fazem sucesso de uma maneira muito repentina, assim, sabe? Então, assim, o cara não era ninguém. Aí você vai lá, faz um contrato multimilionário pro cara, pum, e a pessoa estoura. Como que é essa bagunça mental que ocorre na cabeça dele? Como é que você acha que as pessoas poderiam treinar sua própria mente e se preparar pra esse boom que pode acontecer de sucesso, monetização, fama que acontece na vida do jogador que você percebe acontecendo? Eu acho que qualquer pessoa, Thiago, que
que começa a ganhar muito dinheiro, por mais que ela tenha uma família estruturada, tenha estudado em escolas boas e tudo mais, ninguém está preparado para com 20 anos de idade ganhar 200, 300 mil por mês, pegar uma luva de 1 milhão, 2 milhões. Então, assim, eu acho que tem que haver uma preparação mental, assim, surreal. Eu sempre falo que as nossas emoções, elas determinam o nosso sucesso, né? Não é a técnica, é a forma que você reage. E aí, se a gente partir para esse contexto, Thiago, tem muita coisa, assim. Tem um atleta que se sente culpado de ser rico. Sabe aquele cara, você começa a ganhar dinheiro, você tem que resolver a vida do seu primo, do seu tio, da família inteira para você poder ter paz para usufruir do que você tá ganhando. É uma cobrança absurda quando o cara enriquece dos parentes em volta, né? Então, assim, o cara se sente culpado de ser rico. Como é que o cara permanece rico se ele se sente culpado? O que ele pensa? Ele pensa, cara, se eu ficar rico, eu vou levar todo mundo junto, aí ele não vai conseguir enriquecer se ele quiser mudar a vida de todo mundo. E se ele não fizer isso, ele vai ficar rico sozinho. Então, muitas vezes, cara, o cara devolve o que tem na mão dele, ele começa a arrumar problema para poder ficar sem dinheiro e ser aceito no contexto dele. Então, isso é um problema. Eu creio que a mudança de mentalidade é no dia a dia. E vem a questão do orgulho. Pô, você começa a ganhar muito dinheiro, cara. Ninguém te aceitou até os teus 20, 22 anos de idade. Você tomou não a vida inteira. Você era excluído de tudo. Daqui a pouco você começa a ganhar dinheiro, todas as portas se abrem para você. E aí o treinador chega para você e fala, amigo, baixa a bola aí que tu não vai jogar. Baixa a bola que... Cara, como é que você fala não para um cara desse? Que o mundo inteiro tá falando sim. Então você precisa trabalhar no cara esse processo dele entender que o orgulho dele, ele pode chegar longe, mas o orgulho dele pode impedir ele de chegar além. Então você traz exemplos pro cara de atletas que foram sensacionais, mas por alguns momentos não aceitarem certas condições por um motivo de orgulho, eles acabarem indo muito bem, mas indo abaixo do que eles poderiam ser. Quem são caras assim que você percebe que isso aconteceu? A gente tem exemplos de jogadores brasileiros que a gente sabe que poderia ter uma bola de ouro, joga muito para isso e de repente por algumas interferências internas e a dificuldade de aceitar alguns posicionamentos, ter o foco no trabalho, tá impedindo o cara de chegar lá. Eu não vou dar um exemplo de brasileiro, mas por exemplo, o Anelka. Cara, esse cara foi sensacional, esse cara era pra ter ganhado bola de ouro, ele jogou no Chelsea, ele jogou no Liverpool, ele jogou no Paris Saint-Germain com 17 anos. Aí você olha o documentário do cara, Thiago, o cara arrumou problema a carreira inteira dele. Aí você fala, ganhou dinheiro? Ganhou. Jogou em time grande? Jogou. Só que ele poderia ter ido muito mais. O cara arrumou problema durante a Copa do Mundo com o treinador e foi expulso no terceiro jogo da Copa. Ele foi excluído da Copa do Mundo. Então assim, porque ele não aceitou o posicionamento que ele jogava, então é essa parada do orgulho. E também mais uma situação quando você fala de dinheiro, às vezes o cara, ele cresce num contexto, Thiago, de tanta pobreza, que ele escuta tanto que ele é pobre, que ele é pobre, que ele é pobre, que quando ele começa a ganhar dinheiro, é como se ele estivesse na Disney World e falasse assim pra ele, ó, eu preciso gastar tudo, aproveitar tudo, porque o parque vai fechar, então eu preciso andar em todos os brinquedos. E o cara vê ali e fala, cara, eu preciso aproveitar, isso daqui não é pra mim, não aceita a riqueza. E aí o que acontece com o cara? Ele devolve tudo, aquele momento passa, e ele volta pra uma situação que pior do que ele estava antes, que ele volta com dívida, ele volta com filho, ele volta com pensão, ele volta pior. E muitas vezes ele não tá no mesmo hype quando ele volta, né? Então, a fama que ele tinha e a performance que ele tinha quando ele conseguiu toda essa riqueza era uma, agora ele volta pro estágio inicial, só que ele não volta com a mesma capacidade de geração de riqueza que ele tinha, né? E frustrado e depressivo, porque ele olha pro passado dele, ele vê que ele poderia ter feito de uma outra forma. Então, muitos caras se acabam, cara, no final na bebida, o cara entra numa depressão que ele fala, meu, um arrependimento, uma condenação, que o cara, ele se destrói, ele vai se matando aos poucos, porque ele fala, cara, não aproveitei tudo que eu poderia, não estruturei a minha vida e hoje eu voltei para uma situação muito difícil e por minha culpa. Aí o cara não consegue administrar isso na cabeça dele e se destrói. Caraca. Teve algum... Isso acontece, acho que na maioria, talvez na vida de todo mundo, né? A nossa vida, normalmente, ela é em fase, como se fosse uma espécie de montanha-russa, né? Por mais que a gente viva numa velocidade, às vezes, de cruzeiro, quando você alcança o sucesso, existem alguns momentos da vida que dá um chacoalhão, uma turbulência que chacoalha tudo. Você teve um momento da sua vida, assim, que te deu um chacoalhão, sabe? Você já tinha alcançado sucesso, mas aconteceu algo na tua vida, assim, que te fez repensar muita coisa, entende? Tipo assim, eu preciso mudar minha mente, ou eu preciso me espertar, ou eu preciso mudar tal coisa, sabe? Tipo, aquele segundo chacoalhão, a gente tem o primeiro, que é quando a gente não tem nada, e tem o segundo, que é quando você tem tudo e você fala, caraca, velho, peraí, deixa eu me situar aqui, porque senão... Eu tive um momento da minha vida que eu acho que é o mesmo contexto dos atletas. Eu tava bem, eu tava ganhando dinheiro, eu tava viajando o mundo inteiro, primeira classe, executiva, ia 3, 4 vezes por ano, Europa, Estados Unidos, e eu me achava bem sucedido. Então eu tava me achando muito esperto, achando que eu não precisava de orientação. E aí eu fui questionado, até falo isso no livro que eu fiz, eu fui questionado por uma pessoa que ela me fez refletir, assim, porque eu achava que
eu era um cara que contribuía, eu era um cara que presente na minha família, e era tudo mentira. Eu só estava bem sucedido na minha profissão. E muitas vezes não escutando não, muitas vezes não aceitando ser discordado, se achando o rei da razão. E aí quando eu fui questionado, que eu comecei a ver que eu não visitava minha mãe, que eu não ia na igreja, que eu não cuidava da minha saúde, e eu estava numa situação que eu não via mais meus amigos, era só negócio, era só o que me interessava profissionalmente. Me deu um start, cara, e aí eu repensei a minha vida e comecei a ver que eu não podia ser bem sucedido só porque eu ganhava dinheiro e de repente profissionalmente eu estava bem. E como pode um cara bem sucedido não visitar a mãe dele? Como pode um cara bem sucedido não cuidar da saúde dele? Como pode um cara bem sucedido não ser discordado, não aceitar uma orientação, viver acima do bem e do mal? Essa foi uma grande virada de chave na minha vida que me fez olhar para todas as áreas da minha vida e falar, cara, eu sou um fracassado. É mentira o que eu tô vivendo. E aí eu comecei a pontuar, cara, tudo. Minha saúde, minha família, a minha relação com Deus. E eu vi que eu não era um cara bem sucedido como eu pensava. E ali foi uma grande virada na minha vida. E eu comecei a olhar pro que era ser bem sucedido num outro formato. Hoje, se você pudesse dar um conselho para quem vai assistir isso aqui que a gente tá gravando, baseado na tua experiência, assim, qual seria? Porque assim, talvez poderia ser um conselho sobre como começar do zero, ou um conselho sobre como administrar fama, o talento, o dinheiro, o poder, sei lá, o que vier no teu coração, assim, qual que você acha que é a principal virada de chave que você acha que quem tá assistindo a gente precisaria ter e que você acha que você tem essa chave para poder virar na cabeça dele? Eu acho que o principal, Thiago, é você liberar o seu coração. É você se livrar do vitimismo, você liberar um perdão sobre a vida do seu pai, sobre a vida da sua mãe, tirar do seu coração esse pensamento de que as coisas não acontecem na sua vida por alguém ter sido responsável. Então, assim, você liberar perdão. E o que eu falo, assim, esses dias Deus tocou no meu coração pesado, cara. Deus falou assim para mim no final da noite, parece que ele me acordou para falar isso, para eu falar pros meus atletas. Ele falou assim para mim, Thiago, fala pros teus atletas e para todos os atletas que te ouvem que não vai ser o talento que eu dei para eles que vai levar eles em algum lugar. Isso daí foi uma graça imerecida que eu dei porque eu sou misericordioso. O que vai levar eles a algum lugar é a resiliência deles. É a forma que eles vão reagir quando eles estiverem tomando pedrada. É a forma que eles vão reagir quando eles estiverem num lugar que eles não querem estar e a estrutura estiver ruim e eles pegarem e falarem, é isso que eu tenho. Se eu quiser jogar num time maior, eu tenho que passar por isso aqui. Uau. Eu tenho que fazer sucesso nisso aqui. E esse negócio de motivação, Thiago, isso daí é balela, sabe por quê? Eu tive no Real Madrid agora, eu vi a estrutura daquele lugar, não existe motivação, cara. O cara, ele tem que olhar para aquilo ali e falar, cara, existe motivo maior do que você querer jogar num clube daquele? Cara, um clube sensacional, organizadíssimo. Aí eu falo, cara, só do cara imaginar que ele pode chegar num Real Madrid na vida dele um dia, ele já tem que acordar cedo e dar com a cabeça na parede, fazer o que ele puder, tomar pedrada e falar, bate mais, porque eu vou continuar em frente. E aquele que é fiel, começou a promessa, ele é fiel para terminar a obra, né? Então, esquece. Caraca! Rapaz, pessoal, vou deixar o Pix dele aqui embaixo pra você poder fazer, que essa aqui mereceu um Pix. Tiagão, brigadão, velho. Quanto mais a gente conversa com pessoas, né, bem-sucedidas, mais a gente percebe, né, o quanto Deus pode fazer infinitamente mais do que a gente imagina, usando pessoas que a gente não esperava na nossa vida, não é? E em situações totalmente diferentes. Então, assim, um prosperou e fabricando copos, o outro agenciando pessoas, o outro, sei lá, construindo casas, sabe? Então, assim, é muito diferente. A gente percebe o quanto o talento, o conhecimento, a jornada de cada um contribui pra gente alcançar o topo sem copiar o outro, né? Deus, ele permite que a gente seja o protagonista da nossa própria jornada, sem precisar ficar copiando ninguém, ou sem precisar sabe, tipo, eu quero ser o fulano. Não, eu quero ser eu mesmo, na minha melhor versão. E Deus permite que a gente alcance todas essas coisas, né? Então, muito top conversar com você. Tamo junto. E a gente se encontra lá na academia às 9 horas da manhã. Sempre foi um cara humilde comigo, simpático. E dentro do que você falou é aquilo. Em Salmos fala que há recompensa para o justo. Então a gente fica trabalhando e achando que o treinador não viu, eu não fui reconhecido pelo meu patrão. Em Romanos fala que é Deus que te justifica. Então faz teu melhor, independente, porque quem precisa te reconhecer é que vai te reconhecer. Vamos pra cima, Thiagão. Valeu, é nóis. Obrigado, irmão.